Oi pessoal, aqui vamos gravar mais um vídeo, né? Estamos aqui para gravar mais um vídeo agora com a menina bonita aqui do meu lado, aqui, que é a Bianca. A Bianca vai substituir a mãe dela no nosso propósito de ler a Bíblia do início ao fim em família, onde tem um ou mais, né? Se juntando em meu nome, né? Estarei lá. Então é isso aí. A gente está aqui se juntando, né, Bianca? Isso aí. Bianquinha é minha filha. E ela também está nesse propósito aí de a gente começar a ter um novo entendimento, uma nova intimidade com Deus, ok? Como todo vídeo que a gente fala aí, todos os vídeos a gente fala uma entrada, né? Antes, alguma coisa ali aleatória que bate no coração aqui para falar. E agora tá batendo em mim a vontade de falar que a gente não precisa de ficar esperando as pessoas estarem, sei lá, liberadas para você fazer algo ou tentar terceirizar. Eu podia muito bem parar, eu tinha que gravar esse vídeo hoje, que hoje é dia 14, a gente tá gravando o vídeo número 14, e a gente tava com o vídeo atrasado, a Cristiane não podia, que ela tinha um compromisso, eu podia achar essa desculpa e continuar nela. Mas como eu me propus, e quando a gente se propõe, a gente foca naquilo que a gente quer resolver, a gente vai lá e resolve, a gente vai lá e faz, né? Então, a proposta é a Bíblia em família. A Cristiane não tá aqui, eu trouxe outra pessoa da minha família, Bianquinha, para poder ler. Então lembre-se disso, gente, quando vocês têm alguma coisa para fazer, você pode inventar uma boa desculpa, e quem é bom em desculpa, geralmente não é bom em mais nada, tá? Então, quando você tem uma coisa para fazer e não quer fazer, você pode inventar uma boa desculpa e não fazer, ou você vai lá e dá a solução. Eu dei a solução, para te falar a verdade, ficou até mais bonita a imagem aqui, com todo respeito a Cristiane, que a Bianca é bonita assim por causa da mãe dela, viu, gente? Eu tô falando isso aí porque eles falam que eu pareço com ele. Por causa da mãe dela. Você acha que se parece com ele, você vê como é que ela tá bem mais bonita, né? Mas vamos fazer um vídeo bem bacana e bem bonito agora, com a locução de Bianca Rodrigues, minha filha. Que isso? Começa pelo 15. Então, vamos lá. Olá, pessoal, prazer. Chamo Bianca Rodrigues e agora a gente vai começar então a leitura de parte da Bíblia. Hino ao Deus Libertador. Nessa ocasião, Moisés e os filhos de Israel entoaram este canto a Javé. Vou cantar a Javé, pois sua vitória é sublime. Ele atirou no mar carros e cavalos. Javé é minha força e meu canto. Ele foi a minha salvação. Ele é o meu Deus, eu o louvarei. É o Deus de meu pai, eu o exaltarei. Javé é guerreiro, seu nome é Javé. Ele atirou no mar os carros e a tropa do faraó. Afogou no Mar Vermelho a elite das tropas. As ondas os cobriram, e eles afundaram como pedras. Tua direita, Javé, é terrível em poder. Tua direita, Javé, aniquila o inimigo. Com sublime grandeza, abates teus adversários. Desencadeias tua ira, e ela os devora como palha. Ao sopro de tuas narinas, as águas se amontoam, e as ondas se levantam como represa. As vagas se congelam no meio do mar. O inimigo dizia: vou persegui-los e alcançá-los. Vou repartir os despojos e me saciar com eles. Vou tirar minha espada e minha mão os agarrará. Teu vento soprou e o mar os cobriu. Caíram como chumbo nas águas profundas. Qual Deus é como tu, Javé? Quem é santo como tu? Ó magnífico, terrível em proezas, autor de maravilhas? Entendeste a direita e a terra os engoliu. Guiaste com amor o povo que redimiste e o levaste com poder para a tua morada santa. Os povos ouviram e tremeram, e o terror se espalhou entre os governantes filisteus. E os chefes de Edom ficaram com medo. O temor dominou os nobres de Moabe. Os governantes de Canaã cambaleiam todos. Sobre todos eles cai o tremor e o temor. A grandeza de teu braço os deixou petrificados, até que o teu povo atravesse, ó Javé, até que passe este povo que compraste. Tu o conduzes e as plantas sobre o monte da tua herança, no lugar em que fizeste teu trono.
ó Javé, no santuário que tuas mãos prepararam. Javé reina sempre e eternamente. Quando a cavalaria do faraó entrou no mar com seus carros e cavaleiros, Javé fez voltar sobre eles as águas do mar, enquanto os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Maria, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram com tamborins, formando coros de dança. E Maria entoava: cantem a Javé, pois sua vitória é sublime. Ele atirou no mar carros e cavalos. Água no deserto. Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho e eles se dirigiram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não encontraram água. Quando chegaram a Mara, não puderam beber a água, porque era amarga. Foi por isso que deram a esse lugar o nome de Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Moisés clamou a Javé, e Javé lhe mostrou um tipo de planta. Então Moisés atirou-a na água, e a água se tornou doce. Foi aí que Moisés estabeleceu um estatuto e um direito para o povo, colocando-o à prova e dizendo: se você obedecer a Javé, seu Deus, praticando o que ele aprova, ouvindo seus mandamentos e observando todas as suas leis, eu não mandarei sobre você nenhuma das enfermidades que mandei sobre os egípcios. Pois eu sou Javé, aquele que cura você. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Alimento e descanso para todos. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim. Entre Elim e o Sinai, no dia 15 do 2º mês após a saída do Egito. Toda a comunidade de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: era melhor termos sido mortos pela mão de Javé na terra do Egito, onde estávamos sentados junto à panela de carne, comendo pão com fartura. Vocês nos trouxeram a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Javé disse a Moisés: farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá para recolher a porção de cada dia, para que eu experimente e veja se ele observa a minha lei ou não. No 6º dia, porém, eles deverão preparar o que recolheram, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a toda a comunidade de Israel: à tarde vocês saberão que foi Javé quem os tirou do Egito. E pela manhã vocês verão a glória de Javé, porque Javé ouviu as murmurações que vocês fizeram contra ele. Quem somos nós para vocês murmurarem contra nós? Moisés disse mais: esta tarde Javé dará carne para vocês comerem, e pela manhã pão com fartura, pois ele ouviu a murmuração que vocês fizeram contra ele. Quem somos nós? As murmurações de vocês não são contra nós, e sim contra Javé. Moisés disse a Arão: diga a toda a comunidade de Israel: aproximem-se de Javé, pois ele ouviu as murmurações que vocês fizeram. Enquanto Arão falava para toda a comunidade de Israel, olharam para o deserto e viram que a glória de Javé aparecia numa nuvem. Javé falou a Moisés: eu escutei as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes que comerão carne à tarde e pela manhã se fartarão de pão. Assim ficarão sabendo que eu sou Javé, seu Deus. À tarde, um bando de cordonizes cobriu todo o acampamento e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho se evaporou, na superfície do deserto, apareceram pequenos flocos
como cristais de gelo. Ao verem, os filhos de Israel perguntaram: que é isso? Porque não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: isso é o pão que Javé lhes dá para comer. E são estas as ordens de Javé: cada um recolha o quanto lhe basta para comer. 4,5 litros por pessoa, conforme o número de pessoas que se achem na sua tenda. Os filhos de Israel assim fizeram. Uns recolheram mais, outros menos. Quando mediram as quantias, não sobrava para quem havia recolhido mais, nem faltava para quem havia recolhido menos. Cada um tinha recolhido o que podia comer. Moisés então lhes disse: ninguém guarde para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns o guardaram para o dia seguinte. Porém, criou vermes e apodreceu. Por isso, Moisés ficou indignado contra eles. A cada manhã, eles colhiam quanto cada um podia comer, porque o calor do sol o derretia. No segundo dia, recolhiam um dobro, 9 litros para cada um. E todos os chefes da comunidade informaram a Moisés. E Moisés falou: é exatamente isso que Javé ordenou. Amanhã é sábado, um descanso completo reservado a Javé. Cozinhem o que quiserem cozinhar e fervam o que quiserem ferver. Separem o que sobrar e reservem para o dia seguinte. Eles fizeram a reserva até o dia seguinte, conforme Moisés tinha ordenado. E dessa vez não apodreceu nem criou vermes. Então Moisés disse: comam hoje, porque hoje é um sábado de Javé. Hoje vocês não encontrarão alimento no campo. Recolham durante 6 dias, pois no 7º, que é sábado, não encontrarão. No 7º dia, alguns dos povos saíram para o recolher, mas não encontraram nada. Javé disse a Moisés: até quando vocês se negarão a observar meus mandamentos e leis? É Javé quem lhes dá o sábado, e é por isso que ele, no 6º dia, lhes dará pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E no 7º dia, o povo descansou. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era branco como a semente de coentro, e seu sabor era como bolo de mel. Moisés disse: esta é a ordem de Javé. Conservem 4,5 litros para que as gerações futuras possam ver o pão com que eu os alimentei no deserto, quando os tirei do Egito. Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, coloque nela 4,5 litros de maná e coloque-a diante de Javé, a fim de o conservar para as gerações futuras. Conforme Javé tinha ordenado a Moisés, Arão colocou diante do testemunho, para que fosse conservado. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra habitada. Comeram maná até chegarem à fronteira de Canaã. Vou tentar aqui a leitura com a Bianca. Êxodo 17. Javé está no meio de nós ou não? Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, conforme a ordem de Javé, e acamparam em Rafidim, onde o povo não encontrou água para beber. Então o povo discutiu com Moisés, dizendo: deem-nos água para beber. E Moisés respondeu: por que vocês discutem comigo e colocam Javé à prova? Mas o povo tinha sede e murmurou contra Moisés, dizendo: porque você nos tirou do Egito. Foi para matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés chamou a Javé, dizendo: o que vou fazer com esse povo? Estão quase me apredejando. Javé respondeu a Moisés: passe à frente do povo e tome como você alguns anciãos de Israel. Leve com você a vara com que feriu o rio Nilo e caminhe. Eu vou esperar você junto à rocha de Horebe. Você baterá na rocha, e dela sairá água para o povo beber.
Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel, e deu a esse lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque puseram Javé à prova, dizendo: Javé está no meio de nós ou não? Só um minuto. Vitória contra o inimigo. Os amalequitas foram e atacaram Israel em Rafidim. Então Moisés disse a Josué: escolha certo número de homens e saia amanhã para combater os amalecitas. Eu ficarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés havia dito e saiu para combater os amalecitas. Entretanto, Moisés, Araão e Hur subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel vencia. Quando ele abaixava as mãos, Amaleque vencia. Ora, as mãos de Moisés já estavam pesadas, então eles pegaram uma pedra e a colocaram aí, para que Moisés se assentasse. Enquanto isso, Arão e Hur sustentavam os braços de Moisés, um de cada lado. Desse modo, as mãos de Moisés ficaram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou Amaleque e sua tropa ao fio da espada. Então Javé disse a Moisés: escreva isso num livro com memória e diga a Josué que eu vou apagar a memória de Amaleque debaixo do céu. Depois, Moisés construiu um altar. Ele deu o nome de Javé, minha bandeira, dizendo: uma certa mão se levantou contra o trono de Javé. Haverá guerra de Javé contra Amaleque de geração em geração. Bom, gente, aqui a gente leu então até Êxodo. Não, ainda tem mais aqui, peraí, tem que ler até 19, 18, não deu 18 ainda, desculpa, gente. Vamos lá. O Deus libertador é o Deus verdadeiro. Jetro, sacerdote de Madiã e sogro de Moisés, ficou sabendo de tudo que Javé havia feito com Moisés e com seu próprio povo de Israel. Como Javé havia retirado Israel do Egito, quando Moisés mandou sua mulher Séfora de volta, Jetro, sogro de Moisés, recebeu-a, junto com os 2 filhos. Um deles se chamava Gerson, porque Moisés dissera: sou imigrante em terra estrangeira. O outro se chamava Eliezer, porque o Deus de meu pai é minha ajuda e me libertou da espada do faraó. Acompanhado da mulher e filhos de Moisés, Jetro foi encontrar-se com ele no deserto, onde estava acampado, junto à montanha de Deus. Informaram a Moisés: sua mulher e seus 2 filhos estão aí, juntamente com seu sogro, Jetro. Moisés saiu para receber o sogro, inclinou-se diante dele e o abraçou. Os 2 se cumprimentaram e entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que Javé tinha feito ao faraó e aos egípcios, por causa dos israelitas. Contou também as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e das quais Javé as havia libertado. Jetro ficou alegre por todos os benefícios que Javé tinha feito a Israel, libertando-o do poder egípcio, e disse: seja bendito Javé, que libertou vocês do poder dos egípcios e do faraó. Ele arrancou este povo do poder do Egito, e agora eu sei que Javé é o maior de todos os deuses, pois quando eles tratavam vocês com arrogância, Javé libertou o povo do domínio egípcio. Depois, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Arão e todos os anciãos de Israel foram e fizeram a refeição com ele na presença de Deus. Tentativa de organização. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver os assuntos do povo. Ora, o povo procurava por ele desde o amanhecer até a noite. O sogro de Moisés viu tudo o que se fazia pelo povo e lhe disse: o que é que você está fazendo com o povo? Por que está sentado sozinho, enquanto todo o povo o procura de manhã até a noite? Moisés respondeu ao sogro: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Quando eles têm alguma questão para resolver, me procuram para que eu resolva e para que eu explique os estatutos e as leis de Deus. O sogro de Moisés replicou: mas o que você está fazendo não está certo. Você está matando tanto a si mesmo como ao povo que o acompanha. É uma tarefa muito pesada e você não pode fazê-la sozinho. Aceite meu conselho, para que Deus esteja com você.
Represente o povo diante de Deus e apresente junto de Deus as causas dele. Ensine a eles os estatutos e as leis. Faça que eles conheçam o caminho a seguir e as ações que devam praticar. Escolha entre o povo homens capazes e tementes a Deus, que sejam seguros e inimigos do suborno. Estabeleça como chefes de 1000, de 100, de 50, de 10, e eles administrarão regularmente a justiça para o povo. Os assuntos graves eles trarão a você. Os assuntos simples eles próprios resolverão. Desse modo vocês repartirão a tarefa, e você poderá realizar a sua parte. Se você fizer assim, e Deus lhe der as instruções, você poderá suportar a tarefa, e o povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro, e fez o que ele havia dito. Escolheu em Israel homens capazes e os colocou como chefes de povos, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles administravam regularmente a justiça para o povo. Os assuntos complicados eles passavam para Moisés, e os simples eles próprios resolviam. Depois, Moisés despediu-se do sogro e este voltou para a sua terra. Bom, com isso, a gente lemos mais 4 capítulos, né, da Bíblia, Êxodo, deixa eu pôr a Bíblia aqui, e vamos comentar aqui, como de costume, e é a primeira vez que ela está participando assim diretamente, né, ela participou mais paralelamente, hoje é diretamente. Vamos lá. Qual foi os códigos tirados aqui? Como é que a gente faz? A gente vai pegando os códigos, eu vou anotando, você percebeu? E eu tiro uma coisa ou outra. Tem coisa que marca mais, coisas que marcam menos. Aí você pode falar o seu também, se tiver alguma coisa que te marcou mais. Talvez você não estava atenta para isso, eu estou aqui buscando só o código. Para mim, começou pela importância da música, né? O hino para se louvar a Deus. Como que eles usam um hino, uma música e outras coisas para fazer um louvor? Porque o cérebro da gente, quando você canta, ele tende a gravar mais. Tem pessoas que são gagas. A gagueira, ela é uma dificuldade que o cérebro tem de processar o pensamento e transformar em voz. Quando a pessoa canta, ela não gagueja. Tem muito gago que não gagueja ao cantar. E para você também, para lembrar das coisas que você precisa de lembrar, a música é uma excelente ferramenta. Ali eles usam o hino como ferramenta para isso. A música é para falar o que Javé era, o que ele poderia fazer por todo o povo de Israel. Então usa uma ferramenta interessante que é a música, que a gente pode usar também. Outra coisa é a sequência, né? Uma sequência aqui ali que fala do tremor e o temor. Como o temor é uma espécie de medo, a gente teme alguma coisa, e o tremor é o que acontece antes do medo. Como que ele usa o tremor para que as pessoas o temam? Como que Javé usa? Então, o tremor e o temor a Javé. O tremor de Javé e o temor a Javé. Então, olha, eu vou te mandar uma coisa que, um tremor, fala que Deus, quando conversa com a gente, conversas com trovoadas, né? O som de Jesus tem um som de águas. De Deus é... E o do Espírito Santo é um som suave, é como se fosse um sopro do vento. Então, cada vez que chegar uma informação para você, se for suave, é o Espírito Santo batendo no seu coração e te falando. Se for com som de águas, é Jesus falando, Filho de Deus. E se for com tremor, aí é Dedeus falando. Diz que o papo de Deus é mais reto e assustador. Então presta atenção. Mais direto. Então esse tremor é para que haja o temor e que se lembre de quem que é realmente o dono da lei, de tudo e do mundo. O mundo conversa com a gente. A gente pode entender os sinais ou não. E o mundo tem leis. Se você as ignora, se você não as conhece, não tem problema. A lei vai continuar existindo. Assim como a lei da gravidade existe, você pode soltar isso aqui, ela sempre vai existir. Eu soltei, ela vai existir. Eu falo, eu não acredito na lei da gravidade. Beleza, soltou o lápis cai. Você não precisa acreditar, só vai acontecer isso. Então é assim que funciona no mundo também. Existem algumas leis universais, elas sempre vão existir, e essas leis são leis divinas, são leis de Deus, são leis que Deus criou pra gente segui-las, ok? E ele é o detentor da lei. Quando você não segue a lei, você tem o sofrimento, as consequências de se infringir a lei, né? Então é bom lembrar disso. E as leis são princípios, né? Princípios são divinos, regras são humanas. Então os princípios são criados por Deus e as regras são criadas pelos homens.
Geralmente a regra é criada para tentar administrar um princípio de Deus. É o homem tentando controlar o que não é da conta dele. Princípio é divino. Então o que é de Deus, o que é da gente, certo? Então a gente falou aqui do tremor e do temor, né, que é uma sequência que acontece, é bom a gente saber interpretar isso. Moisés cria um estatuto, né, que serve a Deus e ele para quem serve a Deus o protegerá. Então Moisés cria as leis, ele transcreve, aliás, parece que Moisés até não sabe escrever, parece que ele pede a outro para transcrever. Mas ele cria as leis, o estatuto, ou seja, como que funciona as regras, os princípios de Deus, né? Então ele começa a falar sobre isso. E ele começa a criar a lei de Moisés, vamos dizer assim, que foi inspirada por Javé, né? Como ele fala. E ele avisa que, se seguir essas leis, Javé os protegerá, Deus os protegerá, né? Se não seguir, aí vai ter as consequências de se infringir a lei. E os seguidores de Moisés, né, entram em desespero, porque eles reclamam e querem abandonar no meio do caminho, toda hora estão reclamando. Vocês já perceberam que todas as pessoas reclamam muito? O que é reclamar? É clamar 2 vezes. Reclamar. Quando você clama pedindo algo. Quando você clama 2 vezes. Quando você reclama de algo, geralmente eu vejo as pessoas reclamarem do que elas não querem, o efeito é contrário. Você clama 2 vezes aquilo que você não quer. Ou seja, você faz um pedido a Deus 2 vezes aquilo que você não quer. Então não reclame. Não reclame. Agradeça o que veio, seja lá o que for. Tô sem Não tem demais. problema não. Agradeça o que aconteceu. Será que eu tô reclamando que eu tô engasgando? Não sei. Vai ser um aviso. Leva água aí. Agradeça, seja lá o que for que aconteceu. Agradeça. Tenta entender a lição. Existe uma lição por trás de cada coisa. Agradeça, tenta entender a lição e passe para a etapa seguinte, que lá vai aparecer mais dados para que você chegue a uma conclusão óbvia, porque geralmente as coisas são muito óbvias, né? Então, essa parte aí do pessoal querer abandonar, de estar reclamando, é muito comum no meio da gente hoje. As pessoas a gente vê, principalmente, quanto mais desanimada a pessoa, mais ela reclama. Ó céus, ó vida, ó dia, ó noite, sempre assim, né? Então é aquela coisa que você vê o sofrimento na cara dela, e parece que quando não tem, ela busca. Não sei qual é o interesse disso, não sei a quem que estão servindo. Mas outra coisa também que me marcou aqui é recolher o que for preciso e para o dia seguinte, né? É como se fosse um lembrete de que Deus proverá, basta acreditar. O que ele fala? Ele fala 4,5 litros do maná, né? Que é aquilo que aconteceu depois que passou a noite e tal, amanheceu o dia, apareceu o maná, que depois da umidade subiu, ficou aquela... Eu não sei explicar o que é, porque não é nítido pra gente ali, mas dá a perceber pra gente que é como se fosse alguma coisa que permaneceu, como se fosse um bloco de neve, alguma coisa assim, que eles estavam fazendo como pão, eles estavam comendo aquilo. E aí as pessoas falaram assim, pega 4,5 litros. Nas casas que tiverem mais pessoas, mais medidas de 4,5, nas casas que tiverem menos, nas tendas, né, que tiverem menos medida. E não faltou e nem sobrou, ficou certinho para todo mundo. E aí de repente teve gente que não começou a não confiar, começou a catar mais e guardar. E aí apodreceu, né? Deu vírus ali, vermes, né? Deu vermes, né? E apodreceu. É como se fosse um recado de Deus. Se você pegar mais, vai apodrecer. Se você pegar menos, vai faltar. Pegue o necessário. E o recado que fica é que depois ele fala assim, é como se Deus falasse assim, Deus proverá, acredite, vai dar. Porque no outro dia ele mandava mais, e no sábado, como você não ia trabalhar no sábado, o que você pegasse para guardar para o sábado podia. O que ele quer dizer? Não se preocupe em tirar um dia para agradar a Deus. Por quê? O que você deixou de ganhar naquele dia, você vai ter no dia seguinte, eu não vou importar com ele. Quando você agrada a Deus, eu não importo de você guardar. Quando você não agrada a Deus e preocupa só com a sua mesquinharia, aí eu importo sim de você guardar e faço perder o que você guardou. Então é um recado pra gente também, que às vezes fica preocupado muito, principalmente nesse mundo de hoje, muito dinheiro, mas se agradar a Deus, a gente tá agradando, né? Então, tipo isso. A frase que fica pra mim é Deus proverá e acredite que vai dar certo. Essa frase também tá muito forte, dos tempos pra cá, então nem se fala, ele provém mesmo, né, Bi? Vamos lá. No sábado, né, também, ele é diferente, como eu falei, que o sábado é o 7º dia. E no sábado ele fala assim, até quando vocês negarão ouvir Javé? As pessoas estavam se negando, e o 7º dia também, ele é muito forte, e ele coloca isso daí. Enquanto vocês não ouvirem, não vai adiantar. Vocês podem rebolar,
e as coisas não vão acontecer. Ouçam e as coisas acontecerão, né? Ouçam, ou seja, criem intimidade com Deus e as coisas acontecerão. Não crie intimidade com Deus e as coisas não acontecerão, né? É essa a fala. E o 7 de novo, mais uma vez, o 7, a parte do setênio, o ciclo, início, meio e fim. Volta de novo na Bíblia, toda hora fala do 7, o 7, o 7, o 7, o 7 é um número importante. É bom vocês entenderem isso aí, o setênio, abra essa cabeça para isso. 4,5 litros de maná para as gerações futuras, ou seja, quando você guarda, e aí ele autoriza guardar o mesmo tanto, o necessário, 4,5 foi o necessário. 4,5 litros era o necessário para aquela pessoa sobreviver naquele dia. E ele fala, guarde 4,5 litros de maná para as gerações futuras. Ele, a partir de determinado momento, ele falou que poderia guardar, né? Então, a preocupação na perpetuação da espécie. Aí ele também coloca aqui, que os caras começam a duvidar muito, né? O pessoal israelita começa a duvidar lá. Javé está no meio de nós ou não? Então, a dúvida era ao contrário da fé. Quando você tem dúvida, o que acontece? Todo o propósito ele vai sendo destruído, né? Então aqui mostra pra gente muito bem as pessoas mais fracas, que duvidam, que tem medo, começam a ficar e atrapalham o conjunto. Ali é um povo inteiro, são mais de 600 mil pessoas que estão atravessando um deserto. Gente, é muita gente. Vai ter controvérsia, vai ter problema. Mas o que poderia unir todos? A fé de que ia dar certo. Então, eles estavam no início pela fé, e no meio do caminho alguns começam a duvidar, né? É a hora que o sogro de Moisés entra para ele e fala com ele, cara, por que você não muda o sistema? Enquanto o povo está lá reclamando, esperando que Javé, porque Javé sempre tinha que dar, Javé não, Moisés sempre tinha que dar a solução. Quando ele estava lá esperando uma solução, preocupado e tal, como é que fazia, ele ia orar e pedir a Javé que passasse para ele os ensinamentos, para que ele passasse para o povo. E o povo sempre esperava, sempre esperava, sempre esperava, sempre esperava. O que o sogro dele deu uma brilhante dica? Princípios de administração. Separa as pessoas em outros grupos, pegam pessoas que tenham características de liderança, que estejam empenhadas no mesmo propósito, nesse caso bíblico aqui, o propósito da fé, dê a essas pessoas poderes, vamos dizer assim, para que ele administre esses grupos, que sejam de 100, de 50, de 10, como fala na Bíblia, e aí esses grupos por si só sabem o que vão fazer. Passe para eles o estatuto, sua lei, como que você quer que funcione, e eles seguirão. Gente, olha para você ver que bacana. Princípio administrativo de hoje, a gente funciona assim nas empresas até hoje. É um princípio de administração, você separa os grupos e bota os líderes de grupos e aqueles líderes vão seguindo. E passa o estatuto para eles, segue isso aqui. E detalhe, deixa clara a cultura da empresa, é a fé. A fé é a cultura da empresa. A fé é que move a empresa. E não só essa lógica aqui de Moisés, mas todos os lugares. Começa pela fé. Quando eu criei o Missão, Visão, Valores lá da nossa empresa, da Smart, eu coloquei lá, primeiro de tudo, primeiro princípio, número 1 de tudo, fé. Sem isso, nada vai. Se o cara não tiver isso aí, filho, pode virar as costas e ir embora, tchau, não adianta não. Primeiro de tudo é você acreditar no que nós estamos falando, que isso aqui vai dar certo. Se você não acreditar, vira as costas, por favor, vai embora. E isso vale até pra gente que está lá dentro. Quando ele está lá dentro, ele tem uma duvidazinha, fala princípio número 1, você não, acaba o problema, a dúvida acaba. Entendeu, gente? Então foi esse o vídeo número 14, Êxodo de 15 a 18, que eu fiz aqui com a Bianquinha. Você pegou a mãe, Bianca? Peguei. Pegou a mãe, viu como um pouco dela. E quer falar alguma coisa? Uma das coisas que eu percebi é que os que duvidavam, eu senti que eles estavam com o coração um pouco distante do que Moisés falava. Era como se às vezes não acreditasse em Moisés. Mas Moisés era o que tinha a ligação ali com Javé, né? Então, às vezes, a gente tem um intermediário ali que está recebendo algum tipo de informação que só ele tem e que os outros podem duvidar que, independente daquilo, o que vai acontecer é o que já foi falado. Acreditando ou não, é o que a gente volta a falar que é a fé. Então, por mais que às vezes as outras pessoas duvidem, sigam sempre o que o seu coração disser. Moisés seguiu o que o coração dele estava dizendo para ele, o que Javé falava para ele. E o que ele falava acontecia. E os outros que teimaram não tiveram aquela mesma resposta. Então é isso. Fiquem firmes na sua fé, no que você acredita, que com certeza é Javé ou Javé usando outra pessoa ali para passar aquilo para você.
E é isso. Isso aí. Bacana, minha. Pessoal, beleza? Mais uma vez, ficamos com Deus. Que vocês também Obrigada, fiquem com gente. Deus, todo mundo. Muito obrigado. Obrigado pela paciência, obrigado por nos ouvir. Até mais. Tchau, tchau. Um grande Até abraço. mais. Um beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.